porque a liberdade na Europa não é um bem adquirido. Ela ficou em causa em França, como nós vimos, num ato de uma crueza brutal. Mas é também no respeito pela democracia que a liberdade se exerce. E aí não lhe chamam terrorismo, não lhe chamam outros nomes feios, como têm chamado ao desastre que aconteceu esta semana, mas nós vemos que há poderes muito obscuros na Europa. Quando os povos pensam, quando os povos falam, quando os povos se levantam para irem votar, agora há cada vez mais vozes tenebrosas na Europa que dizem: não façam, não pensem, não se levantem para votar. Não façam aquilo que querem, senão nós não gostaremos do resultado. E é por isso que nós estamos aqui. Porque na Grécia há um povo que diz que quer votar em liberdade. E a liberdade na Europa é uma conquista também da democracia. E esse povo, ao querer votar em liberdade, fez com que os grandes na Europa se assustassem. Juncker veio dizer que seria bom que as caras conhecidas se mantivessem na Grécia. Ora, na Grécia, porque os conhecem, parece que não os querem lá. Exatamente porque os conhecem, porque sabem as maldades que eles fizeram ao povo grego. Merkel veio dizer que a Alemanha só interessa no euro se cumprir o que Merkel disser. Como se o euro fosse, de facto, um património da senhora Merkel ou um clube privado a quem ela estava à porta e só deixava entrar quem ela quisesse. Não. Merkel não manda na Grécia. Principalmente, Merkel não vota na Grécia. E exatamente porque Merkel não vota na Grécia é que nós estamos aqui a dizer: liberdade para o povo grego, liberdade para uma Europa que quer que esse povo possa definir o seu futuro sem ter o jugo daqueles que acham que mandam mais do que eles. Merkel não vota na Grécia. O FMI não vota na Grécia. O Banco Central Europeu não vota na Grécia. Juncker não tem direito a voto na Grécia. Mas os homens e as mulheres que sabem na pele e nas suas vidas o duro significado da austeridade sabem que têm na mão o poder de mudar a Grécia e de mudar a Europa. A principal ideia que eu gostaria de deixar aqui é que, pelo menos de onde eu me encontro, como eu vejo as coisas, que o futuro se tenha tornado um lugar que ainda não está escrito, que o futuro se tenha tornado um lugar por decidir, é, na verdade, uma condição de recuperação daquilo que nós podemos entender como democracia. Democracia não é no dia em que vamos votar sabendo que o nosso futuro já está determinado e que, portanto, vamos votar conforme a um plano de futuro que já sabemos que vai acontecer. Democracia é quando o futuro está em aberto. E é aí que, nessa indecisão, nesse espaço em que o consenso, de alguma forma, se desmorona, é aí que fazer política se torna mais urgente, mais necessário. E, portanto, se eu bem compreendo as reações de temor, de receio perante um futuro inesperado que se abriria com as eleições na Grécia ou com as eleições na Espanha, do nosso ponto de vista, creio eu, que o facto do futuro estar por decidir é, na verdade, o outro nome àquilo a que nós temos chamado democracia. Entender a democracia como uma decisão sobre política, não apenas uma decisão sobre políticas, entender a democracia como a capacidade de fazer perguntas que estejam à altura das nossas necessidades, dos nossos desejos. Podem ser perguntas para as quais não temos respostas, mas isso não é necessariamente um problema. Do que nós, na verdade, temos nos últimos tempos sido confrontados é com o seguinte tipo de argumento da parte do comentário político, da parte do discurso político dominante. O argumento segundo o qual todas as exigências que fazemos são exigências que não têm resposta possível no atual quadro económico. Ora bem, não existirem respostas possíveis no atual quadro económico não quer dizer que as perguntas que nós fazemos deixem de fazer sentido. Significa, sim, que a partir das perguntas que fazemos, e que têm a ver com anseios das populações, que têm a ver com as nossas vontades políticas, que dessas perguntas, sim, é importante começar a trabalhar na construção de alternativas políticas e económicas. Não temos que ter receio dos argumentos que nos dizem que o futuro está em aberto. Não, é porque o futuro está em aberto que é a altura, na verdade, das pessoas tomarem o palco e manifestarem-se, tomarem o palco, manifestarem-se, votarem, fazerem propostas políticas, enfim, escolherem dentro das possibilidades que lhes são oferecidas e dentro das possibilidades que elas próprias queiram construir, escolherem um futuro diferente.
A primeira razão por que apoio o partido da esquerda radical grega, o Syriza, e desejo que vença as próximas eleições legislativas, é porque considero indispensável romper com a infernal lógica neoliberal e austeritária que continua a empobrecer os países do sul da Europa, a degradar a democracia e a destruir o Estado Social, mantendo esses países na total dependência dos famosos mercados financeiros, da banca, da plutocracia e dos partidos políticos que alternam no poder sem verdadeiras alternativas há já várias décadas. Sem rupturas, a esquerda claudicará mais uma vez se vier a alcançar o poder. Claudicará perante as forças não legitimadas democraticamente que continuam a condicionar as vidas de dezenas de milhões de cidadãos europeus. É preciso dizer que, enquanto a União Europeia for regida por tratados iníquos e dominada pela eurocracia, e enquanto os seus países membros forem governados por políticos medíocres e cúmplices dos eurocratas, a esmagadora maioria dos trabalhadores e dos desempregados continuará a ser considerada um fator secundário e descartável, e as instituições democráticas continuarão a degradar-se e a ser consideradas um obstáculo ao poder do dinheiro, ao poder das grandes empresas multinacionais e ao aumento constante das margens de lucro dos acionistas e dos plutocratas que governam o mundo. Os partidos das várias esquerdas europeias têm a obrigação de condenar vigorosamente a santa aliança que imediatamente se constituiu entre o FMI, a Comissão Europeia e o governo alemão para reagir, qual cão de Pavlov, contra a possibilidade real do Syriza vencer as eleições legislativas do próximo dia 25 de janeiro na Grécia. Mais do que isso, as esquerdas europeias têm o dever de estabelecer plataformas mínimas de entendimento, no sentido de fazerem convergir as lutas sociais e políticas dos povos europeus submetidos a uma Europa neoliberal sem qualquer controlo democrático. Se os Estados não se impuserem aos mercados, estes acabarão por engoli-los, juntamente com a democracia e todas as conquistas da civilização europeia. Una cosa que la sabéis muy bien vosotros que sois católicos, porque podemos dividir muy fácilmente. Nosotros en Grecia somos ortodoxos, podemos hacer otras barreras, ¿no? Es muy simple en Europa hacerlo, lo hemos visto. Nosotros nos hemos liberado de la Inquisición, ¿no? Nos hemos liberado del fascismo y del nazismo. Y ahora, el 25 de enero, empezaremos a liberarnos también de este oscurantismo neoliberal, porque esto nos han llevado en Europa. Y ahora pretenden que estamos en una dura guerra civil, cuando quieren eliminar clases enteras, como es la clase media, cuando quieren eliminar todos los derechos que hemos conquistado en 2 siglos, prácticamente, y ahora quieren hacer una nueva guerra civil. En la guerra civil, poniéndonos una guerra religiosa en Europa. Son cosas inadmisibles. Yo creo que nosotros, esto he dicho también a vuestros compañeros, que en Grecia tenemos miedo. El miedo es que ellos no lo pueden hacer, pero el verdadero miedo es que ellos ganan las elecciones y siguen con estas políticas. De estos tenemos que tener miedo. De Merkel, antes de Barroso, que es vuestro, de Juncker, que es un corrupto, ¿no? De toda esta gentuza tenemos que tener miedo y de toda esta gentuza la tenemos que quitar de las nuestras vidas. Esta es nuestra propuesta desde el principio. Contra la industria del miedo, nosotros pronto hemos hecho una propuesta, una grande, ¿cómo podemos decir? La alegría de la esperanza, porque hemos puesto una propuesta para salir de la crisis. Y no puede ser solo los grandes partidos o los grandes movimientos de tener un futuro. Syriza demostró que los más humildes y los más pequeños pueden estar en poco tiempo muy grandes y pretender de tener ellos las llaves de las soluciones. Cuando nosotros hemos dicho que queremos un gobierno de izquierda en Grecia, teníamos el 4,7%. En 2 años estábamos en el 28% y en 4 años ya estamos en el primer partido y queremos estar con una mayoría absoluta para gobernar en nuestro país.
Nosotros queremos más democracia. Porque todo esto, el clientelismo, la corrupción, el bipartitismo que prácticamente era el partido único de los banqueros y de los especuladores, tiene de acabar. Tenemos que garantizar que todo es transparente, democrático y los ciudadanos son ciudadanos con derechos, no subordinados sin nada. En estas cosas hemos puesto también un programa económico. Y muchas de estas cosas hemos visto que no cuestan nada, porque muchos dicen, vosotros queréis hacer, ¿dónde encontraréis el dinero para hacer esto, para hacer otro? Que Tsipras es un gran populista, es un chico que no sabe nada, así por ahí. Son muchas cosas de pura política que no necesitan ni un euro para hacerlos. Nosotros hemos hecho un programa para el primer periodo, un programa para los primeros meses, un programa para los primeros 2 o 3 años. Y ahí el costo de nuestro programa son de 12 billones y 4, y lo que ganaremos, y esto es con las más contenidas probabilidades, y los nuestros economistas han trabajado con el peor escenario que podemos hacer, con estos 11 millones y 4. Y nosotros ganaremos más de 12 billones. Es pura política, esta es la verdad. Y podemos hacerlo todo. En este año, pero no se vota solo en Grecia. Nosotros esperemos que en Grecia se abre la puerta para el cambio en Europa. Se vota también en la península ibérica. Y allí es un problema. Nosotros tenemos que ganar también en España y tenemos que ganar también en Portugal. Ganar ya, y pienso, para lo que sea, Passos Coelho quiere entender que probablemente tiene ya las maletas prontas para salir del poder. Pero pensar pero de sustituir un gobierno como este, y lo dijo con sinceridad, con un gobierno parecido de un socialista crecido como los Papandreou, como los Sócrates, que están siempre con los banqueros, con los constructores, con los especuladores de los mercados, no es alternativa a estos aquí. Es una cosa parecida, que después un poco que se pasan las elecciones, empezarán, porque para ganar las elecciones los socialistas son muy buenos para hacer promesas, y después viene la cosa dura y pura, que la han aplicado a la austeridad, porque como a vosotros ha puesto el memorándum Sócrates, a nosotros lo ha llevado Papandreou. En España los primeros recortes los empezó Zapatero, no olvidamos de las cosas, ¿no? Porque con el horror de los últimos días y el último horror hemos olvidado quién empezó este horror. Tenemos que ser inteligentes, hacer política y pensar una cosa muy seria, así para la alternativa, que en la izquierda 1 más 1 no hace 2. Nosotros hemos cambiado también la matemática. También así fuimos capaces, porque 1 más 1 en la izquierda hace Syriza, que puedes ganar. Y esta cosa la tenemos, no sé cómo lo podemos hacer o cómo las pueden hacer los españoles. Lo hacen muy bien Sinn Féin en un otro, que tienen como líder un exterrorista, ¿no? También hay mucho miedo, ¿no? También ellos, el año pasado que tienen las elecciones, probablemente tendrán el gobierno de Irlanda, que también ha tenido muchísimos problemas. Ahí es la solución. Queremos el 25 de enero, nuestra provocación, empezar echando la troika en el sentido de toda esta política de austeridad de Grecia, y empezar de cambiarla en toda la Europa. Ahí tenemos de hacer todo esto que podemos, porque nosotros, lo digo como Syriza, vosotros como bloco, la izquierda europea, somos lo que viene el nuevo de Europa, y tenemos de pensar de hacer política representando la mayoría de la gente. No podemos hacer discursos solo ideológicos, tenemos de hablar claramente con lenguajes simples a la gente por los problemas que tiene, y también explicar a la gente de izquierda que la solución no es de tener la bandera que tiene desde 20 años, que la lleva por aquí por allá, cuando esta bandera no le puede ofrecer nada para cambiar su vida. Nosotros no somos
somos laicos, non pensamos que después la vida resucitemos y hacemos algo de que sabe dónde. Aquí debemos hacer pagar todo lo que merece a nosotros. Y la izquierda nuestra es la única solución en esta Europa. Otras alternativas no existen. No, como decía Thatcher, que decías antes, no, la alternativa sí, no existe la otra alternativa. Se llama Syriza, se llama Bloco, se llama Podemos e Izquierda Unida, se llama Sinn Féin. Esta es la alternativa. Assim que foram marcadas as eleições na Grécia, nós soubemos que a esperança estava aí. Mas soubemos também que estava aí a chantagem. E à chantagem responde-se com solidariedade, não podíamos perder tempo e ainda bem que começamos janeiro, mesmo com um calendário tão apertado, aqui a encontrar-nos em solidariedade com a Grécia, em solidariedade com o Syriza, dizendo que não a todas as chantagens. Porque a Europa não é de Angela Merkel, a Europa não é da Comissão Europeia, a Europa não é do BCE, a Europa é dos povos e os povos têm o direito a decidir, têm o poder de decidir. É isso que o Syriza nos traz. Queria partilhar convosco uma alegria e também uma preocupação grande. A alegria é saber que é mesmo possível no dia 25 de janeiro que o Syriza seja governo. E é mesmo possível imaginarmos a cara de Angela Merkel nesse dia. E é mesmo possível imaginarmos a cara de Jean-Claude Juncker, de Mário Draghi, de Passos Coelho, de Paulo Portas, de António Costa nesse dia. E esse é um dia bom. E será a primeira vez que podemos ter um governo na Europa que sabemos que não apoia Jean-Claude Juncker. De um partido que votou contra Jean-Claude Juncker, de um partido que não quer esta Comissão Europeia, que não aceita este Diretório Europeu, que não aceita esta chantagem. E esse é um momento importante. A alegria também de saber que essa esperança na Grécia significa que o medo muda de lugar, mas também o sorriso muda de lugar. Porque veremos o medo, como estamos a ver, o medo na cara do FMI, na cara do BCE, na cara da Comissão Europeia, na cara de Angela Merkel, e vemos o sorriso a crescer nos povos que querem ter esperança, na esquerda que sabe que pode construir, que tem a responsabilidade e que é possível. Claro que é possível, só pode ser possível. A mudança do medo de lugar, o sorriso que pode crescer onde tem faltado, isso sim, é a esperança, é a determinação, é a alegria que nos dá este percurso que é tão complicado, com tanta chantagem. Não sabemos como vai acabar, mas sabemos da nossa convicção, da nossa determinação, que é tão importante, que o Syriza vença as eleições na Grécia e que todos os apoiaremos nesse percurso. Queria partilhar também convosco a preocupação. É que no dia 26, se o Syriza ganhar no dia 25, começa o mais difícil. Porque um governo de esquerda na Europa vai estar sobre todas as pressões para falhar. Não podemos ter ilusões sobre isso. Não podemos ter ilusões sobre o que é a aliança entre a direita e os socialistas em cada país e na Europa e sobre o confronto duríssimo para que um governo do Syriza possa ser bem sucedido. Tudo será feito para que falhe. O mais difícil será o dia 26, no dia 25, Syriza ganhar. E aí sabemos que temos nós também de ser capazes do mais difícil. Porque se abre esta porta de esperança, mas se o confronto é tão duro, pois então sabemos que a solidariedade que precisamos de ter, e não estou minimamente a menorizar a importância de estarmos aqui hoje, mas é muito mais do que a solidariedade simbólica de nos juntarmos a dizer que estamos com os gregos, que somos Syriza e que somos gregos. Porque a solidariedade que vai contar é que em cada país da Europa seja possível um governo de esquerda. De esquerda que significa esquerda, como o Argiri já nos explicou. A esquerda que se compromete claramente com a reestruturação da dívida, com a recuperação dos direitos de trabalho, com o controle público da finança e dos setores estratégicos dos países. A esquerda que tem proposta. A esquerda que quer taxar a finança para criar emprego. A esquerda que não desiste do futuro na Europa. Precisamos dessa esquerda em cada país, porque só assim, só com mais governos de esquerda,
Só com esquerdas mais fortes estaremos a fazer a solidariedade que conta com o Syriza para o confronto gigantesco que teremos pela frente. Mas ainda bem que o podemos ter, porque estamos mesmo a precisar dele. Também aqui as coisas se clarificam. Também aqui será bom que possamos começar a discutir exatamente sobre onde é que estão as linhas do confronto que importa. Onde estão as opções políticas que contam para mudar o país. Porque sabem, como eu, que infelizmente em Portugal temos ouvido vezes demais palavras vazias demais. Há quem fale de assumir responsabilidade, de ter confiança, de querer governar, e a pergunta que nós temos feito, continuaremos a fazer, é ter confiança em quê? Assumir que responsabilidade? Governar para quê? E no dia 25 fica tudo mais claro. É assumir a responsabilidade de na Europa ter outro alinhamento. Governar para ser essa voz forte do confronto na Europa e reestruturar as dívidas. Ter essa confiança de uma esquerda que não verga, que não aceita a alternância, que não aceita o rotativismo, que sabe que o futuro está para se decidir e que não vira costas a nenhuma luta. Somos todos gregos, somos todos Syriza, somos todos sorriso, somos todos de esperança, somos todos determinação. Vai ser duro? Pois vai, vamos a isso.